Olá galera, aqui é o Pastor Erli e o nosso tema de hoje é dúvida e acomodação. O que eu quero falar para você, o que eu tinha dito no último vídeo, sobre o pecado. O pecado traz limitação. Temos limites naquilo que vemos, compreendemos e entendemos. Há muitas perguntas, coisas infinitas que vão além da razão. Compreender esses limites é importantíssimo para o seu crescimento de fé. Albert Einstein, em 1932, escreveu uma carta à rainha Elizabeth, dizendo a ela que tudo que se podia conhecer no mundo já era um grande milagre. Existe uma diferença muito grande entre realidade e aquilo que conseguimos perceber. Quero dar um exemplo para você. Quando você está olhando para o céu durante o dia, você não consegue perceber as estrelas. Embora as estrelas estejam lá, mas a nossa percepção é uma coisa muito diferente da realidade. Tem uma história, verídica ou não, que diz que Agostinho, um dos grandes teólogos do quarto século, diz que ele estava numa praia no norte da África e ali havia um garotinho, ele tinha feito um buraco na areia. E ele pegava com a vasilha a água do mar e despejava no buraco. Agostinho estava passando por ali e, curioso, logo perguntou para o garoto: "O que você está querendo fazer?" E o garoto respondeu para ele: "Ora, eu vou tirar toda a água do mar e vou colocar nesse buraco." E Agostinho indagou: "Ora, você não pode, você não vai conseguir fazer isso." E o garotinho então olhou para ele e disse: "E como que você quer descobrir ou compreender toda a grandeza de Deus num único livro?" E isso é muito importante. A nossa mente, a mente humana, não consegue compreender toda a plenitude de Deus. Tomás de Aquino diz que por causa da nossa fraqueza e por causa da nossa limitação intelectual, Deus teve que se adaptar aos nossos limites. É como uma mãe que se agacha, se ajoelha para falar com o seu filho, num nível que ele vai entender e numa linguagem que o seu filho vai entender. Ou seja, Deus ele se acomodou, ele se adaptou à fraqueza humana, mas ele fez isso de maneira precisa e de maneira adequada. Ele se revelou em parte, mas de tal maneira que pudéssemos compreender aquilo que ele queria nos dizer. É como você observa os símbolos, as figuras e as parábolas. É Deus tentando nos dizer a sua mensagem e aquilo que ele quer nos ensinar. Ou seja, é como você está lendo as escrituras, em algum momento você chega numa passagem e você observa ali Deus dizendo assim: "Juro por mim mesmo que eu salvarei a ti, ó Israel. Juro por mim mesmo que farei algo por ti." Ou seja, Deus precisa jurar para ele mesmo? Claro que não. Mas por que Deus então faz isso? Por que não somente a palavra de Deus não é suficiente? Por que Deus diz: "Jurarei a mim mesmo"? Não é que Deus precisa fazer juramento, é que na verdade Deus está se acomodando às nossas limitações, às nossas desconfianças, às nossas dificuldades de não confiabilidade naquilo que ele está nos dizendo. Então ele vai lá e reafirma novamente. Eu quero dizer algo para você. Embora você não veja hoje o quadro todo, aquela pequena parte que já foi revelada é suficiente para você crer. Porque Deus se adaptou à nossa fraqueza. Eu quero convidar você a continuar firme nas nossas lições e se inscrever no nosso canal. Fiquem com Deus.